isso que é importante a gente falar de meta. Por exemplo, agora a gente vai falar de trânsito e mobilidade, e lá na campanha de 2020, o senhor prometeu ampliar em 50% a extensão das faixas azuis, né, para o transporte coletivo. E aí o G1, como eu lhe falei, ele acompanha as promessas de campanha dos gestores de todo o Brasil e percebeu que esse foi um dos compromissos não cumpridos. Havia 40 quilômetros quando o senhor assumiu, hoje nós temos 47, aí um avanço de 17% e não 50%. O que é que houve, então, para que essa entrega ficasse distante da meta? Nesse ponto específico, é claro que é uma prioridade para a gente, tanto é que existe hoje uma malha significativa de faixas exclusivas de ônibus, que a gente tem na cidade, cuida delas, e a gente tem todo um cuidado com a infraestrutura. O que é que foi percebido? Que a gente tinha diversas áreas que a implantação poderia causar uma inviabilidade em cruzamentos, em pontos de passagens, em saídas de bairros, mudanças de regiões da cidade, que isso poderia ter um efeito contrário ao esperado. E nós identificamos, inclusive, diversas ações que a gente fez que nem estava dentro das propostas, a contar de construção de novas pontes que priorizarão também transporte público e que traria um incremento muito mais significativo de interlocução entre áreas da cidade. Quando a gente olha a ponte Engenheiro Jaime Guzmão, que liga Iputinga a Monteiro, que era um sonho de muitos anos, a gente tem um deslocamento de pouco mais de 1 minuto para você conectar a Zona Norte com a Zona Oeste, que antes você levaria, em média, 20 minutos, sem contar com, se tiver algum dia de maior congestionamento, para poder ligar essas regiões. Quando a gente olha a ponte Iputinga, essa Iputinga Monteiro, quando a gente olha Areias em Biribeira, a ponte Júlia Santiago, é uma ponte que eu até digo, poucas pessoas sabem que ela está sendo feita, porque ela fica na extremidade da Imbiribeira com a extremidade de Areias. Então, as pessoas não enxergam ela sendo feita. Mas ela vai conectar a Avenida Mascarenhas de Moraes à Avenida Recife. O rio Tegipió tem uma coisa curiosa, ele cruza a cidade inteira e só tem 3 pontos que você cruza o rio. O primeiro deles é na BR-101, o segundo é na Avenida Recife e o terceiro ponto a ponte Motocolombó. Então, com esse cruzamento, a gente vai passar por cima do Tegipió, é uma ponte de mais de 300 metros de extensão, 100 milhões de reais sendo investidos, e a gente vai continuar essas 2 grandes avenidas. Quando a gente olha para uma ponte que está sendo construída sobre o canal do Arruda, a gente vai conseguir fazer uma nova radial na cidade. A gente vai sair do centro de convenções e até a BR-101, sem precisar passar pela Avenida Norte. Por que isso não é possível hoje? Porque não tem a ponte do Arruda, está em obra, a gente está fazendo. Porque não tem a ponte do Rio Morno, está em obra, a gente está fazendo. Porque não tinha um contorno de Cajueiro, foi autorizado pelo PAC 57 milhões para a gente poder fazer. Então, nada disso foi compromisso nosso na campanha. Eu não prometi que ia fazer ponte Jaime Guzmão, não prometi que ia fazer ponte Areias em Biribeira, não prometi que ia fazer do Rio Morno, não prometi que ia fazer do Arruda, e está fazendo tudo isso. Então, com isso, a gente avança ainda mais. Então, nesse caso, especificamente da promessa em relação às faixas exclusivas para o transporte público, foi feita uma análise que, em alguns casos, não cabia essa instalação, porque ia ter um impacto, e vocês direcionaram para outros pontos. É isso, como a construção de pontes? Exatamente. Análise técnica da viabilidade da construção disso e um reposicionamento principalmente de obras, que aí são, inclusive, muito mais caras, muito mais difíceis de serem executadas, mas que vão ter um impacto significativo e muito grande quando prontas.